Convido você a ler comigo a palavra de Deus, Mateus capítulo 4, versículo 12. Mateus capítulo 4, versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus, ele veio para todos, e é por isso que esse ano falamos que o Natal é Natal para todos. Quem são esses todos? Todos, é todo mundo. É gente de toda tribo, toda raça, de todas as línguas, de todas as nações. Não é assim que o Apocalipse fala? Que Ele é o Cordeiro de Deus, que com o seu sangue comprou para si pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações? Não é assim que o famoso João 3,16 fala? Deus amou o mundo de tal maneira. Todo mundo está incluído nesse todos de Deus. Mas, quando eu leio Mateus 4, versículo 12 até o versículo 17, eu descubro que não é que Jesus tenha um grupo especial de pessoas para quem Ele veio, mas eu posso falar que Jesus, Ele definitivamente tem uma atração muito interessante em relação a um certo grupo de pessoas. Esse texto de Mateus capítulo 4 diz assim, que Jesus, olha só, Ele escolheu para começar o seu ministério, para viver maior parte da sua vida ministerial, em uma região que ficava perto de Zebulon e Naftali. E o texto vai começar falando assim: Ele veio para a Galileia dos gentios. E ele continua falando que esse pessoal aqui era um pessoal que vivia na escuridão. E o texto continua falando, e tem mais, não apenas isso, eles viviam à sombra da morte. Então, a Bíblia está falando de três maneiras diferentes acerca de para quem Jesus veio. Jesus primeiro, ele veio para viver, para fazer milagres, para pregar, primeiro e antes de tudo, na Galileia dos gentios. Galileia dos gentios. A Galileia é a região norte da Palestina. A Galileia dos gentios, que a Bíblia está falando, era uma região marcada pelo politeísmo, pela diversidade de deuses. Cesareia e Filipos ficavam ali perto. Os libaneses ficavam ali no Mediterrâneo, os fenícios ficavam do outro lado, cercado. Por isso que o texto diz, Galileia dos gentios. Gentil é quem não acreditava no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse pessoal não ia para a igreja. Esse pessoal não fez fundamentos. Esse pessoal não foi batizado. Esse pessoal não tinha Bíblia. Eles adoravam a lua, adoravam o sol, e todo dia um Deus novo, e a cada época do ano escolhiam um Deus diferente. Então, era um pessoal com muitos deuses, Galileia dos gentios. E eu fico pensando, Deus, por quê? Jesus poderia ter escolhido um lugar mais fácil, a Judéia, Jerusalém, onde a maioria das pessoas conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas não, Ele escolhe para ser a geografia do seu ministério, a Galileia dos gentios. Um pessoal que acreditava de tudo e mais um pouco. Eu fico pensando se não é assim também o nosso mundo. Nós vivemos em um Brasil, em uma cidade, não é? Em uma geração de muitos deuses, muitos, diversas crenças. Por sinal, tem gente que vai mudando de crença à medida que as situações aparecem. Se o horóscopo chegar na sua casa, você lê para ver se dá sorte. Se não der certo, amarra uma fitinha, faz uma mandiga. No final de ano você vem aqui para a igreja e faz uma oração, mas também pula as 7 ondinhas. Porque apela para todo lado.
Eu atiro em Jesus e atiro em quem chega perto. É a geração que eu chamo da Dona Irene. Quem conhece a Dona Irene? Famosa na internet pelos memes. Certa vez perguntaram: Dona Irene, o que é que a senhora é? Ela disse: sou evangélica. De qual igreja, Dona Irene? Católica. Não é assim que funciona o nosso mundo. A pessoa na quarta-feira vem para a quarta do encontro, na quinta vai para a casa de uma irmã, de uma profeta, uma irmã de oração. Mas na sexta também faz uma rezazinha, porque a mãe dela já era devota, a avó também, então ela carrega aquela devoção com ela. E no domingo ela vem para a videira porque gosta. Nós somos um emaranhado de crenças, é da cultura do brasileiro. Jesus, ele aparece no mesmo tipo de lugar onde gente acreditava em tudo, mas ele vem para mostrar: ei, escuta uma coisa, no meio de tantos deuses com D minúsculo, eu venho apresentar o Deus com D maiúsculo, eu venho apresentar aquele que é, que era e que há de vir. Escute bem, não uma religião. Antes que você, no seu coração, já julgue e diga: ah não, estão condenando aí a minha crença. Não, até porque não estamos falando de crença. As crenças estão nesse nível. Jesus está neste nível. Não estou falando de religião. Estou falando de uma pessoa que se propõe a ser o caminho, ou no singular, o único capaz de nos conduzir ao Pai. Mas eu também penso que nós, nos nossos dias, não temos apenas esses deuses religiosos, temos também muita coisa, muita gente, que nós transformamos em Deus. Porque você sabe que Deus é um nome, não é uma pessoa, é um nome. É um nome que você dá para o que você quiser. É uma etiqueta. Se você me permitir usar essa ilustração, eu falarei desta maneira. É uma etiqueta. Você vai e você escolhe em quem você quer colocar essa etiqueta. Tem gente que olha para Jesus e diz: eu vou colocar em Jesus essa etiqueta, Ele é o meu Deus. Mas também, por muitas vezes, nós pegamos a etiqueta Deus e colocamos em alguém. Colocamos em um namorado, colocamos em um amor. Colocamos em uma pessoa, colocamos em um trabalho, colocamos em uma empresa, em um sonho, em um projeto ministerial, em uma instituição, em um cargo, colocamos em uma amizade, qualquer coisa na vida, principalmente as coisas boas, tem potencial de se transformar em Deus. O teólogo francês João Calvino, ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E por ídolos entenda, falso Deus. Nós fabricamos a toda hora um falso Deus. Qualquer coisa se torna logo um falso Deus. Qualquer coisa nós temos a tendência de depositar as nossas expectativas nele. Não é assim, gente. Eu não sei com você, comigo eu me identifico com essa mensagem. Porque quando eu penso na minha vida, quantas vezes sou tentado a colocar as minhas expectativas, as minhas esperanças na minha conta bancária. Ou em uma proposta profissional. Ou ainda no amor que alguém diz que tem por mim. Nós vamos fabricando deuses, nós vamos produzindo deuses. Facilmente isso acontece, facilmente nós nos entregamos a algo, nos entregamos a alguém. Eu digo mais a você: é impossível ser humano e não ter divinizações na vida. Todo mundo diviniza alguma coisa, todo mundo se entrega a alguma coisa, todo mundo é devoto de alguma coisa. Eu pergunto a você: a que ou a quem você tem entregue a sua vida? Quem tem recebido o seu coração, as suas expectativas? Sobre que ou sobre quem repousa as suas esperanças? Eu sei que no domingo levantamos as mãos e falamos: Jesus, Tu és o meu Deus. Mas na segunda-feira, na prática, quem nós cultuamos? Quando estamos preocupados, quando estamos ansiosos, quando vivemos inseguros, amedrontados, quem nós estamos servindo? Porque quando nós servimos o Deus,
quando coisas, quando pessoas vão se tornando os nossos deuses, nós vamos ficando sem chão. Mas é para esse pessoal que Jesus veio. Jesus veio para a Galileia dos gentios. Jesus veio para nós, para mim e para você que temos essa predisposição de transformar tudo em Deus. Jesus veio para nós e Ele veio falar para mim e para você: não coloca nele, não coloca nela a sua fé, a sua expectativa. Coloca em mim, porque só eu sou a fonte de água viva, só eu sou o pão da vida, só eu sou a luz do mundo, só eu sou, somente eu. Confie em mim, entregue-se a mim, porque eu, Jesus, sou único, a quem você pode se entregar, e mais de você vai existir. Todo o resto, quando você se entregar para Ele, menos de você vai existir. Quanto mais você se entrega para Ele, para ela, para esse relacionamento, menos de você existe, mais diminuída, querida, mais subtraída você se torna. Mas quanto mais você se entrega a Jesus, mais Ele devolve para você o teu verdadeiro eu, a plenitude, a vida, a paz. Jesus veio para a Galileia dos gentios e veio não para nos condenar, não para apontar o dedo na nossa cara e esfregar nela: olha aí, conheço os teus deuses. Não, Ele veio para falar: eu conheço os teus deuses. E eu sei por que você os busca. Você os busca porque, como homem, como ser humano, como mulher, você tem buscas, lacunas, vazios. Sei disso. Mas eu estou aqui para te dizer que só eu consigo preencher isso. O texto não para aí, o texto diz assim: Jesus veio para a Galileia dos gentios, mas continua dando uma outra descrição. Ele diz também sobre aqueles que vivem na escuridão. Está lá, versículo de número 16. O povo que vivia nas trevas. O povo que vivia nas trevas. Trevas, sem luz. Gente que não consegue ver. Que não adianta você falar para ela sobre futuro, sobre amanhã. Ela não enxerga um passo adiante dela. Por quê? Porque não existe chão? Não existe chão, mas ela não consegue ver. E não adianta você tentar convencer que tem chão para gente que não vê. Você tenta tirar a pessoa da cama, você tenta arrancar ela dos lençóis, você tenta, você sabe do que eu estou falando. Você tenta elucidar a mente dela, dizendo: você é jovem, tem tantas possibilidades, mas não adianta. Os argumentos não tocam, não transformam. Só Jesus alcança áreas, certas áreas da nossa alma. Jesus veio para aqueles que estão, segundo esse texto, sepultados, enterrados. Onde? Aonde não tem luz, na escuridão, na ausência de perspectiva. Gente que vive com a vida assim destituída. De quê? De futuro, de propósito, de significado. Para onde estou indo? Não sei. O que vai me acontecer? Não sei. E por sinal, isso me aterroriza muito. Porque eu não sei para onde eu estou indo, não sei o meu amanhã. Já passei dos 40 e ainda não completei o que eu queria. Não tenho quem eu gostaria de ter, não alcancei o que eu gostaria de ter alcançado. Isso me aterroriza, me tira o sono e tem me tirado a fé. Sepultado na escuridão, está escuro, está escuro. E o pregador vem e fala para você do amor de Deus, das promessas de Deus, dos planos de Deus. Ele tem planos de paz, de futuro e de esperança. E você não vê porque está no escuro. Está no escuro. Você sabe que o nosso mundo é um mundo marcado por muita abundância. Eu sei que geralmente as pessoas reclamam, falam que tem pouco hospital, pouca educação. Não é verdade? Mas, historicamente falando, ou seja, ao olhar para trás, ao olhar para a história da humanidade, nunca houve
uma geração com tanta abundância material quanto a nossa, com tanta tecnologia como a nossa. Nunca houve tanta água potável para tantas pessoas ao mesmo tempo. Nunca houve tanto alimento. Nunca houve tanta riqueza. Isso é fato. Não estou aqui falando que não há desigualdade, mas é fato. Fato. Nunca houve. Nunca se viveu tanto. Você sabia disso? Nunca se viveu tanto. Nós vivemos aos 80, 90 anos. Na Idade Média então, 80 anos era milagre. Nós vivemos muito, nós temos muito, mas me parece que mesmo tendo muito, vivendo muito, na verdade, é tudo sobrevivência. Porque também, apesar de termos tanto, nunca tivemos e nunca presenciamos uma onda tão grande de vontade de não viver. Vontade de não viver. Eu e a Sara, nós moramos no Distrito Federal, em uma região administrativa chamada Águas Claras. Águas Claras é uma das regiões mais ricas e com o melhor IDH do país. No Centro-Oeste, ela é conhecida como a Manhattan do Centro-Oeste. Não tem pedinte na rua. Não vemos isso. Ao mesmo tempo, é um dos locais onde há o maior índice de suicídio do país. E sabe por que isso acontece? Porque nada que você toca, que você pega, que você come, que você vê, necessariamente é capaz de emprestar à tua vida algo chamado sentido. Você pode ter seguidores na rede social, você pode ter o carro do ano, você pode se vestir bem, você pode estar, abre aspas, abalando do lado de fora e desmoronando do lado de dentro. Na verdade, quem sabe é exatamente assim que você esta manhã se sente aqui, todo mundo com as mãos levantadas, adorando, louvando, mas dentro de você nem vontade para isso você tem, nem forças para isso você tem. Por quê? Porque você está no escuro, você não vê nada à frente, adiante de você, mas eu quero te dizer que você está no lugar certo, na hora certa, para ter um encontro com a pessoa certa. O nome dele é Jesus. Jesus é capaz de dar sentido à vida. Jesus é capaz de abrir os teus olhos e tirar toda escama, todo impedimento e te fazer ver, enxergar que há planos de paz, como o profeta Jeremias falou: eu, o Senhor, é que sei os planos que tenho para você, planos de lhes dar futuro e esperança. É isso. E eu quero declarar aqui nessa manhã, que é exatamente isso que Jesus nesse Natal quer fazer. Quer desenterrar você dessa escuridão. Quer desenterrar você dessa sepultura. Porque Ele compreende a sua dor, compreende as suas lágrimas, sabe da sua dificuldade de enxergar um além, um depois, um amanhã. Sabe, Ele sabe. Mas Ele diz para você: eu já enfrentei a sepultura, eu já enfrentei a morte, eu já estive preso em um sepulcro, eu já estive lá, tragado, abraçado pela morte, mas ao terceiro dia eu venci e eu ressuscitei, para você saber que o seu terceiro dia também pode acontecer, que a sua ressurreição também é possível, porque Ele morreu e reviveu, para que aquele que vive e sente-se morto saiba: eu também posso emergir para a vida. O Evangelho, escute isso, querido, e eu te falo na autoridade do nome de Jesus, não é um conjuntinho barato de regras morais. Faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Isso é pouco. Vá num templo budista, você encontra isso. Vá numa mesquita e ouça os ensinos de Maomé e você encontra isso. Leia o kardecismo e você encontra isso. O Evangelho não é promessa de regras pequenas, de regras baratas. O Evangelho é promessa de vida, é promessa de ressurreição. Aleluia! Jesus não morreu e ressuscitou para te dar uma vida melhor. Jesus morreu e ressuscitou para te dar a verdadeira vida. A vida que é vida.
e não apenas existência. Quem me escuta, dê um glória a Deus. Aleluia. Ressurreição. É por isso que às vezes eu fico indignado. Tem gente que prega o evangelho, prega a palavra de Deus, só assim, vou dar 5 coisas para você ser um pouco melhor. 4 coisas para você consertar alguma coisa na vida. O evangelho é mais que isso. Não diminuamos a boa notícia de Jesus. A boa notícia dele é: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Ele veio para a Galiléia dos gentios, ele veio para aqueles que estão na escuridão, mas tem uma terceira forma de descrever aqui as pessoas para quem Jesus veio. Diz que sobre os que viviam na terra da sombra da morte, na terra da sombra. Percebe a figura? Sombra. Quem está à sombra está perto. Quem está à sombra está cercado, rodeado. Não é assim que também muitos de nós vivemos. Vivemos cercados, rodeados pela morte. Você sabe que há um fato aqui muito interessante. É que Isaías, que foi quem profetizou esse texto, depois você pode conferir, Isaías capítulo 9, é ele que profetiza. Mateus, o Evangelho, faz somente menção à profecia de Isaías. Ele usa esse termo, o povo que habita nas sombras da morte, porque as pessoas da Galileia, a região daquele lugar, fica em uma concavidade. Daí, quando o sol vai se pondo, ele desaparece mais rápido e primeiro na Galileia. A concavidade faz com que o dia na Galileia seja mais curto e a noite seja mais longa. Sabe quem habita a sombra da morte? É quem tem dias curtos e noites longas. Ou quem tem dias mais curtos do que as noites. Ou noites mais longas do que os dias que vive. Isso é fato. Todos nós passamos pela noite escura, sim ou não? Todos nós. O salmista diz: olha, a noite ela dura um tempo, as lágrimas duram, a noite quem sabe toda, mas a alegria vem pela manhã. Noite e noite escura acomete a vida de qualquer pessoa. Você pode ser o mais espiritual do planeta Terra, você pode ser candidato à 4ª pessoa da Trindade. Ainda assim, a noite escura vem para você. O problema não é a noite escura, o problema é vivermos uma vida onde os nossos dias são sempre mais curtos e as nossas noites são sempre tão longas. Aí é que está. Quantos de nós vivemos assim, à sombra da morte? Sombra nos cobre, dias curtos, noites longas, dias muito curtos, muito. Dias curtos, alegrias momentâneas, muito momentâneas, efêmeras, é um entusiasmo, é uma euforia aqui, na igreja então, é tanto pulo, é tanta mão levantada, é tanto glória, mas também dura pouco, esse dia dura pouco, esse sol se põe tão rápido, quando você entra em casa esse sol se põe, quando você vai ao trabalho na segunda esse sol se põe, quando você entra no seu quarto esse sol se põe, quando você não está no seu Instagram o seu sol se põe, seu dia é tão curto, você gostaria de viver um dia mais longo, e você gostaria e tem pedido para Deus que a sua noite seja mais curta, porque você não tem problema em enfrentar noites, você só queria que ela fosse menor, e só queria que o seu dia se alongasse mais. Nós estamos cercados por pessoas assim, que trabalham conosco, que vivem na nossa casa, que moram na casa do lado no condomínio, que estão no grupo de crescimento,
que vão para o GC, levam um lanche, nunca faltam. Mas não faltam porque ali é momento de dia. Mas ao sair dali passam por noites longas. Não despreze o tamanho da noite de alguém, porque você só vê o dia desse alguém. Nos stories nós postamos dias. No feed nós colocamos dia. Na igreja nós manifestamos dia, o nosso dia. As nossas noites só o Senhor conhece. Jesus veio exatamente para esse pessoal que está à sombra da morte, daí a palavra assombrado. Assombra. Você está assombrado, você vive assombrado. Vive assombrado. O que é que vai ser de mim? O que será de mim? Até quando vou conseguir durar? Até quando vou conseguir viver? Até que ponto vou conseguir aguentar? Como eu persevero, como eu chego até o fim? Você está à sombra. Seu contexto são contextos de morte. Contextos de morte. Tem gente que tem tanto, mas vive em contextos que tem muito pouco. Tem tanto. Tem um celular que gostaria de ter. Tem o que gostaria de vestir, o que gostaria de calçar, mas não tem a relação com o pai que gostaria de ter. Não tem o abraço que gostaria de receber. Não tem as conversas à mesa que gostaria de ter. Os nossos dias são dias escuros. Os nossos dias são dias assim, curtos, sobre da morte. Mas tem uma boa notícia aqui. A Bíblia diz que esse povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Esse povo que estava à sombra da morte, sobre eles raiou uma luz. Essa é a mensagem do Natal, sobre todos e para todos, no horizonte da Galileia dos gentios, aqueles que estão chamando tudo de deuses, confusos, totalmente confusos, na multiplicidade dos seus deuses, também para o pessoal que está sepultado na escuridão, da falta de perspectiva e de futuro, também para aqueles que estão sem luz, à sombra da morte, para todos esses, raiou uma luz, um sol nasceu no horizonte, há 2000 anos atrás, o sol da justiça, Jesus de Nazaré, aquele que é, que era, que há de vir, o primeiro, o último, o alfa, o ômega, aquele que é o cordeiro, aquele que é o leão, aquele que é rei dos reis, senhor dos senhores, aquele que o governo está sobre os seus ombros, chamado Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus conosco. Essa luz brilhou, apareceu. Você não precisa mais viver atirando para todos os lados, chamando tudo de Deus, ou pelo menos tratando como se tudo fosse Deus, tratando ele e ela, relacionamento como Deus. Você não precisa mais estar aí na escuridão da desesperança, não precisa estar mais à sombra da morte, à sombra da incerteza, à sombra da preocupação acerca do que será, não precisa, porque brilhou uma luz. Essa luz já veio. Sabe como muitos de nós vivemos? Vivemos assim, vivemos como eu, quando era criança, detestava escuro. As minhas irmãs me trancavam dentro do quarto, com a luz apagada, e eu ficava batendo na porta assim, me tira daqui, liga a luz, gente, o interruptor estava do lado da porta. Nós rimos assim, mas é assim a nossa vida. Nós batemos na porta dizendo, eu quero ver luz, mas o interruptor está do lado da porta. Essa luz está do teu lado, está diante de você. E é por isso que o texto vai dizer que não apenas a luz raiou, diz assim, eles viram uma grande luz. Não adianta eu falar dessa luz, a minha oração essa manhã é que você veja essa luz. Veja essa luz.
O interruptor está do lado da porta. É isso. Sabe qual é o meu convite para você essa manhã? Tem pessoas que me escutam de 3 tipos aqui. 3 tipos. Primeiro tipo de pessoa, você que nunca conheceu Jesus. Você que não tem um relacionamento com Ele. Você que conhece esse Jesus, essa luz de ouvir falar. Alguém já te falou que existe luz, mas você mesmo nunca se viu iluminado por ela. Ei, essa manhã é com você. Essa manhã é com você. Volte-se para Ele. O segundo grupo de pessoas é você que um dia andou perto dEle, debaixo dessa luz. Mas circunstâncias, situações, sentimentos te levaram para longe dEle. Hoje você está longe dEle. Volte para Ele. Retorne para Ele. Eu não te peço, nessa manhã, como profeta de Deus, te dou uma ordem. Volta para Ele, filho pródigo. Por favor. Terceiro, você que está aqui sentado falando, eu já tenho intimidade com Deus. Conheço Ele, amo Ele. Amo Natal, Natal é para mim, para todos. Amo Jesus, ama? Pois jamais se esqueça dessa notícia. Jamais a trate como um ritual. Jamais diminua ela como se fosse qualquer coisa. Jamais cruze os braços na igreja, se acostumando com isso. Jamais trate como ordinário aquilo que é sobrenatural. Jamais. Que na sua vida, não porque um dia isso já significou tanto, deixe de significar ainda mais. Que signifique sempre mais. Sempre mais. E mais. E mais. O texto que eu li diz: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa é a mensagem. Esse é o imperativo. Você quer que essa luz invada você? Você quer que esse sol apareça no seu horizonte? Você quer que esses raios de luz e de vida invadam sua vida? Você quer isso? Arrependa-se, porque o reino de Deus é chegado. Arrependimento, sabe o que é? Eu vou te dar a melhor definição que eu já encontrei de arrependimento. Arrependimento, mudança para o melhor. Arrepender-se é mudar da morte para a vida, é mudar da incredulidade para a fé, é mudar do eu para Deus, é mudar de uma vida à parte da paz para uma vida cheia de paz, é mudar da angústia para a alegria, é mudar da falta de propósito para a vida abundante de sentido. Isso é arrependimento, mudança para o melhor. Arrependimento é isso. É dar um giro de 180 e falar: Deus, eu quero o teu caminho, eu quero a tua vida, eu quero quem tu és em mim. Arrependimento é isso. Arrependimento é isso. O pecado deixa de fazer sentido quando nos arrependemos, pelo simples fato de que o pecado habita aqui, de onde saímos, de onde nos voltamos, e por isso já não faz mais sentido. Arrependimento, arrependa-se, volte-se para o melhor, Deus. Porque o reino de Deus é chegado. Reino de Deus, governo de Deus, domínio dos céus, domínio daquele que é para todo sempre rei. Receba esse domínio, invoque esse domínio. Diga: Deus, eu quero que o teu reino venha, eu quero que o teu governo venha, eu quero que tu sejas o dono da minha vida. Eu não quero mais ser o meu próprio dono. Eu não quero mais que a minha vida pertença a mim mesmo. Eu quero que ela esteja debaixo do teu governo. Que as regras agora não sejam mais minhas, nem de ninguém, nem da minha namorada. Não, que as minhas regras sejam na verdade as tuas. Eu quero o teu governo, o teu domínio. Reina sobre mim. Submeta-se a esse reino. Invoque Jesus. Invoque Jesus. Eu sou daqueles pregadores que acreditam que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque Jesus com todo o seu coração. Se você está confuso dentre muitos deuses, invoque Jesus. Se você está na escuridão da desesperança, invoque Jesus. Com um pouco de energia que te resta, invoque Ele. Se você está à sombra da morte, hoje você pode estar à sombra do Altíssimo. Invoque Jesus, invoque Jesus,
invoque Jesus, porque todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo, porque esse Natal é para mim, esse Natal é para você, e é para você, e é para você, e é para você, é para quem está do lado, perto, para quem me escuta na internet, nessa sala, nessa casa, nesse quarto, nesse carro, nesse celular. Esse Natal é para você, é para todos nós. Você pode ficar de pé e aplaudir o Senhor Jesus.